não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Tudo bem? Hoje vamos falar de pós-modernismo, poesia. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, a arte literária brasileira retorna a valores simbolistas e parnasianos. Numa nova busca acadêmica, autores consagrados passam a economizar nas artes e principalmente a buscar uma nova formalidade da escrita. Você vê, agora eu estou falando da questão da formalidade. Durante muito tempo, a poesia moderna falou da busca popular, da concepção popular e de um foco ligado ao povo. A partir de agora, nós iremos retornar a valores um pouco clássicos, buscando uma nova vertente dessa arte, em certos pontos até econômica demais, e que vem a traduzir todo esse ideal mundial de uma arte ágil e que seja, de certo ponto, valorizadora da imagem humana. A revolução a partir da década de 50. Com os novos ideais aflorando sobre essa questão da busca de uma nova arte, a gente vai ver que em todo o mundo o verso entra em decadência. A imagem do poema organizado e dito em versos e principalmente em estrofes começa a entrar em declínio. Há uma nova busca por uma arte que seja contemporânea e que mostre ainda mais o processo de agilidade. Todo aquele ideal que foi promovido no futurismo no início do século, agora é revisitado, buscando as outras formas de se ver as vanguardas do mundo. Em 1952, os irmãos Campos e Décio Pignatari já se organizavam para criar uma nova fundamentação estética para a poesia. Essa fundamentação, que depois vai ser chamada de concretismo, vai ser um movimento literário, uma nova vanguarda literária que vai se dar em todo o mundo. É a partir dessa época que a gente vai ter a primeira vanguarda onde brasileiros ativamente participaram de sua criação. É a partir daí, 1956, que nós iremos conhecer a chamada poesia concreta. O que é a poesia concreta? A poesia concreta é a poesia onde a palavra torna-se objeto do texto. A palavra ganha o contexto único e direcionado, aonde não existe mais verso, não existe mais estrofe e a palavra é a única essência daquela mensagem. Com isso, a poesia concreta revoluciona a arte literária em ascensão a partir da Segunda Guerra Mundial. Como a gente já pode falar de uma economia ligada ao capitalismo, a arte concreta e a poesia concreta vai se basear numa antipropaganda e numa tentativa de dinamizar essa mensagem que o poema quer nos trazer. Com isso, a gente vai perceber que a arte concreta e a poesia concreta vai ter como foco essa antipropaganda, esse anticapitalismo, essa crítica aos costumes que vai se ter a partir da década de 50. Na contramão disso, poetas que se renegaram a certos valores concretos vão fundamentar uma nova arte a partir de 1961. Com o ideal de que palavra puxa palavra, a poesia praxis ou poesia praxis, tanto faz, vai fundamentar essa busca de palavra que tem um contexto numa outra palavra. A gente vai ver que há um certo retorno à rima, a rimas internas e a rimas, em certos casos, até pobre. Mas essa rima pobre não tem que ser encarada somente como uma rima pobre, uma rima sem caracterização acadêmica. O que a gente vai ter mesmo a partir daí é uma forma de buscar uma popularização da arte. Claro que essa popularização já está acontecendo há quase meio século. Mas mesmo assim, não podemos desvencilhar da imagem da boa poesia, de uma poesia remodelada, de uma poesia contemporânea, a imagem da população. Com isso, o manifesto didático, que vai ser promovido por Mário Cemi em 1961 e também com a sua promoção em 1964, vai trazer essa popularidade a uma poesia que se diz palavra por palavra. Nessa fundamentação extralinguística, essa forma de extrapolar o senso linguístico, a poesia praxis tem por prática a busca dessa
popularidade desse popular, dessa população e desse povo que precisa de arte. O ato institucional número 5 veio a trazer para a realidade brasileira a ditadura. Para os artistas, a ditadura vai ser uma tentativa de calar, de silenciá-los, como uma forma de mostrar a eles o que eles não devem fazer. É a partir daí que a gente vai ter esse ideal de se calar, de não mostrar mais nada. Aí que eu peço, amigo Batata, leve esse cálice de mim, por favor. Obrigado. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Após esse cálice, a ideia que a gente vai ter é de uma forma de não mostrar aos censores o que a gente queria falar, qual era parte da mensagem que a gente queria passar. Numa tentativa de criar uma nova face para a moeda, onde a gente tinha somente a Jovem Guarda e a Bossa Nova na música, vai surgir a Tropicália, como uma forma de juntar esses dois lados extremamente opostos numa nova ideia. Com isso, a gente vai ver pessoas, vai ver artistas com imagens de hippie, tocando as suas guitarras elétricas, fazendo um som que misturava o tribal com o elétrico, o eletrônico. A partir daí, a Tropicália vai trazer para a gente essa tentativa de mostrar que nós somos fundamentados por esses dois lados. Tanto Caetano Veloso e Gilberto Gil serão os artistas que irão promover essa nova forma de se ver a arte. Junto a eles, outros artistas também irão compor essa busca tropicália do Brasil. A gente vai ver grupos de rock juntando a eles, outros mais tribais em sua forma de fazer música também se juntando a eles, tal qual o Tom Zé, a Rita Lee e os Mutantes. E também vamos ver que a Tropicália vai fazer essa união de uma forma bem simples e bem contextualizada, tanto que a ditadura vai persegui-los ferozmente. Após os festivais de músicas, esses artistas em questão serão extremamente perseguidos, pois as suas músicas refletem uma agonia de uma época. E essa agonia tem como foco, tem como fundamento, tem como objetivo trazer a instabilidade do pensamento. Já que nós somos esses dois lados de uma mesma moeda, temos que entender que o nosso Brasil é formado por esses antagonismos. E com esses antagonismos nós somos feitos, nós somos mestiços, nós somos mulatos, nós somos negro-brancos dentro de uma mesma raça. E será que existe raça mesmo? Será que a raça está aqui como forma de nos dividir? É isso que a música tropicália, o tropicalismo, vai promover ao longo das suas músicas, ao longo das suas mensagens, ao longo dessa sua poesia musicalizada. Tanto Gilberto Gil, quanto Tom Zé, quanto Caetano Veloso, até mesmo quanto os Mutantes, vão dar voz e razão às nossas diferenças. E essas diferenças a gente vai ver com o tempo que elas não existem, elas não fazem parte do nosso cotidiano. Nós apenas a usamos como tentativa de nos desvencilhar, de colocar as classes bem pontuadas, bem distantes. É uma tentativa de formar castas na nossa ordem social. E como os festivais de música, todos eles eram promovidos por jovens, pelos jovens e para os jovens, a juventude daquela época também passou a criticar a Tropicália. Mesmo o pessoal do sem lenço e sem documento ter ganho voz ao longo dessa arte, a gente vai ver que toda uma população ainda vai criticá-los ferozmente também. Então a ditadura acaba também ganhando uma voz de apoio nessa juventude alienada que a Tropicália vai combater. E eles serão exilados em função disso. A poesia concreta. A partir da década de 50, com a revolução nas letras brasileiras, a gente vai ver que as nossas poesias, e principalmente a nossa arte, vai se traduzir numa tentativa de economizar o verso e até mesmo tirá-lo. O verso não vai mais existir, nós não teremos mais a estrofe, nós não teremos mais a poesia tradicional.
todo o espaço do papel vai ser promovido, vai ser preenchido por essa poesia que a gente vai chamar de concretismo. O concretismo, numa forma de relembrar o cubismo, o futurismo e o dadaísmo, tem por necessidade promover uma completude, completar todos os espaços do papel dentro do que antes era chamado de arte extremamente acadêmica. E essa excessividade acadêmica vai ser corroborada com esses versos que são mais econômicos, com esses versos que são baseados na palavra. Vejamos esse exemplo aqui de Décio Pignatari. Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba coca. Babe cola caco. Caco cola cloaca. Agora vamos ver como é que esses elementos são organizados de forma proposital. Você vê aqui, ó, beba Coca-Cola, olha como é que há uma separação dos espaços, como se formasse aqui um quadrilátero, tá? Depois, babe Coca, há esse espaço aqui como se quisesse passar somente essa mensagem, não há a Coca, há somente a cola. Depois, beba Coca, que é a variação de Coca-Cola, a gente só fala Coca mesmo. Depois, babe, cola, caco, perceba, olha como é que as sílabas aqui são desconstruídas, tá? Há um quiasma desses elementos. O que é o quiasma? Há essa inversão, esse jogo de X aqui, certo? Esse crossing over dos elementos. Aqui também, este caco, tá? Com mensagem daqui, com esse retorno disso, dessa coca, a inversão dessa imagem de coca, aqui nós temos caco. Depois, de novo, caco, que cola, caco, cola, cloaca. A mensagem de cloaca, até mesmo nesse fim de ciclo, tá, nos dá a ideia de que esse fim pode ser ruim, pode ser algo que nos lembre a ideia de cloaca. Dinamismo. Uma outra característica também da poesia concreta é a questão do dinamismo. Se a gente lembrar bem agora do poema de José Lino Greenewald, a gente vai ver que vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. Olha o quadrilátero se formando aí também nessa imagem. E vai e vem. E o movimento que não se para, é um movimento ininterrupto da poesia e da mensagem. A ideia do dinamismo é exatamente mostrar essa constante, esse excesso de velocidade. Fruto também característica do nosso futurismo no início do século. A gente não pode deixar de fazer um link, uma união entre os elementos que estão acontecendo agora com o que também aconteceu no início do século XX. A literatura moderna, o modernismo, o pós-modernismo e o contemporâneo são consequências de uma forma de raciocínio. E essa forma de raciocínio, para a gente aqui, vai ser importante, pois a arte moderna é uma arte de remodelação. E nós estamos remodelando a todo tempo. E aí, como vocês também podem ver nessa imagem, a gente vai ver uma sequência de fotos da Marilyn Monroe pintada de várias formas. Essa sequência mostra exatamente o excesso do capitalismo. Andy Warhol, um artista norte-americano, é um grande crítico dessa massa capitalista, dessa busca capitalista de comprar, comprar e comprar e comprar e comprar coisas que são consideradas até desnecessárias. Por que nós temos que ser daquela maneira? Por que nós precisamos daquele produto? Por que nós temos que ter aquele elemento? Será que nós precisamos sempre disso? A crítica de Andy Warhol, que também é fruto característico da poesia concreta, se dá por esse anticapitalismo que nós temos que passar. Pare e pensa um pouco. Será que nós precisamos mesmo do celular, do computador ou da televisão? Para que serve o computador, o celular ou a televisão? Pelo menos eu já escutei uma das melhores definições sobre o computador. O computador é uma máquina que serve para resolver problemas que antes nós não tínhamos. A crítica da poesia concreta a esse anticapitalismo se deve também nessa esfera. Será que nós precisamos comprar tudo que está à nossa frente? Quem não se sentiu um pouco angustiado andando num shopping e na tentativa de comprar um celular novo, viu aquele celular que custa mais caro, mas que tem todas as funções que te diferenciariam de um celular tradicional? Você já não sentiu uma angústia na tentativa de comprar esse telefone? A poesia praxis. Numa tentativa de se desvencilhar dos valores concretos,
existia um grupo de poetas que, fugindo da estética concreta, vem a criar uma nova forma de poesia, um pouco mais prática, um pouco menos ágil, fazendo retorno de valores das poesias tradicionais e numa forma de extrapolar o senso da mensagem, chega a recriar o valor da palavra. É aí que a gente vai encontrar a questão da poesia praxis, ou poesia praxis. O Manifesto Didático de 1961, coordenado por Mário Cemi, na verdade, esse manifesto foi publicado em 1962, tem como fundamento mostrar os valores da poesia praxis. Didático exatamente por causa dessa questão da organização dos elementos que vão ser considerados da poesia praxis. A palavra considerada extralinguística é exatamente o termo que consegue passar uma mensagem única. Nós não estamos falando de cacofonia, não estamos falando de barbarismo, nós não estamos falando de defeitos da comunicação. Estamos falando de sílabas ou termos ou pequenas concepções, até mesmo a letra que consegue construir uma nova palavra. Vamos ver essa reconstrução da necessidade concreta nessa poesia que a gente vai chamar de praxis. Olha esse exemplo. Fuma, fuma, tabaque. Bate, que pança. Dança, curtido corpo. De charco. Em corrupto beiço tensão. Charuto e seu sangue, soca seu peito, soca. E eis que ao lado o outro, caboclo, bate. Disputa. Um ataque à bronca, ou em bloco, de ronco e lata. E na mão do primeiro, o punhal se empunha. Se ergue, chispando em X, pando, desce, se crava, cavo, na caixa de som, colchão, murcho, coração. Vamos à análise desse poema aqui. Não podemos deixar de ver como esses elementos se organizam ainda em valores concretos. Como a gente pode perceber, há esse espaço aqui. O poema é todo delimitado nesta margem, mas existem espaços que são postos de propósito. Se a gente perceber, esse espaço aqui é como se fosse um parágrafo. Olha o texto narrativo, olha o texto dissertativo, o texto narrativo, o texto em prosa. Bate, que pança. Dança, olha como é que a palavra pança chama por rima dança. Que pança? Dança, curtido corpo. Se. Olha a extralinguagem. Curtido corpo. De charco. Olha a palavra que puxa a palavra. Charco. Em corrupto, beiço, tensão. Charuto, corrupto, e seu sangue. Olha a literação. Seu sangue. Soca seu peito, soca seu peito, soca. Olha a batida do coração. Soca seu peito, soca. E eis que ao lado, outro, caboclo, bate, disputa. Olha a briga, olha a batida, olha a disputa mesmo. Um ataque à bronca, ou em bloco, olha a explicação. De ronco e lata. Bronca com bloco, dá ronco e lata. E na mão do primeiro, olha a ênfase aqui. O punhal se empunha. Punhal se empunha. Olha a repetição. Olha como é que a palavra aqui puxa essa palavra. Punhal se empunha, se ergue. Chispando e em X. Olha esta linguagem de novo. Chispando. Você vê, olha só como é que esse termo aqui, essa letrinha, faz a mesma reprodução fonética daqui, ó, em X. Pando desce. Se crava, cavo, crava, cavo, palavra puxa palavra, na caixa de som. Cavo, se crava de som. Colchão, murcho, coração. João Cabral de Melo Neto. Depois de 1945, certos poetas não conseguem se enquadrar numa linha estética única. João Cabral de Melo Neto é um caso típico deles, num tipo de poesia extremamente novo, extremamente audaz e que consegue aniquilar o eu lírico, cria uma forma poética totalmente nova. É por isso que ele vai ser conhecido como engenheiro da poesia. Por que ele vai ter essa denominação, engenheiro da poesia? É considerado esse poeta individual por causa dessa nova forma de se mostrar poesia. Ele é um poeta cadente e forte. Sua poesia audaz até demais
nos mostra uma nova concepção de literatura, numa forma de sermos analíticos, objetivos e sintéticos. Uma das melhores denominações que eu já escutei sobre João Cabral de Melo Neto vem de um poeta carioca. Ele próprio falava que João Cabral de Melo Neto se assemelhava a estar sempre apontando a ponta do lápis, sempre delineando essa ponta do lápis, para que nunca perdesse a ponta mais certa, mais correta para escrever o seu verso. Essa é uma grande imagem que a gente tem de João Cabral de Melo Neto. João é um cara extremamente minucioso ao escrever as suas poesias. Tudo nela é extremamente proposital. Não vem de um impulso, de um rubor, de uma máquina de escrever. Ele pode ser considerado neoparnasiano, mas não é uma máquina de escrever, é um detalhista do poema. E como João Cabral de Melo Neto é conhecido por essa grande composição de detalhes, a gente não pode deixar de perceber que a sua poesia vai ganhar destaque até mesmo no mundo inteiro. Podemos já falar de uma literatura brasileira cosmopolita, já que nós temos João Cabral de Melo Neto acontecendo nessa vertente, certo? Nessa imagem de uma literatura brasileira para o mundo todo, tá? A poesia concreta também sendo feita por brasileiros e no mundo inteiro, e a poesia praxis, ou poesia praxis, que vai ganhar também ares intercontinentais por causa de toda essa forma de se mostrar um verso, mesmo econômico também. Também vai vir a retratar o sertanejo, o povo de seu Pernambuco, que ainda continua esquecido. Mesmo com toda a promoção de igualdade que a literatura brasileira tem feito ao longo desses quase 50 anos, ainda vemos que o povo sertanejo, o povo ribeirinho, o povo do interior do Brasil, ainda está muito esquecido. João Cabral de Melo Neto, jogando com o surrealismo, vai criar novas imagens e novas concepções sobre esse sertanejo, sobre esse lutador, sobre essa grande máquina de viver. E dentro dessa tensão da grande máquina, a poesia Cão Sem Plumas vai ser a marca estética desse sertanejo remodelado, desse sertanejo que consegue sonhar, que mesmo com todo o horror da sua vida, com todo o problema que lhe é peculiar, ele consegue sobreviver dia após dia como homem de fé, homem de espírito, homem herói. Quando a gente fala sobre a questão da engenharia da palavra, a imagem de João Cabral de Melo Neto é exatamente essa. Ele é um grande engenheiro. Ele foi o primeiro a conseguir, a ter a capacidade de criar um poema que fosse milimetricamente pensado. Por exemplo, o poema Catar Feijão, de própria autoria do João Cabral de Melo Neto, é um poema que levou 10 anos para ser concebido. Esse poema não veio de um rubor único, não veio de um pensamento único, não veio de uma forma de se criar um poema como era no romantismo, prender a respiração e escrever à vontade. O João Cabral de Melo Neto foi minucioso na escolha de suas palavras, tanto do catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água de alguidar e as palavras da folha de papel. Esses 3 versos do próprio texto Catar Feijão trazem essa minúcia do processo de escrita. É aí que a gente vai ver a questão da metalinguagem a serviço desse poema sem eu lírico. Como é que a gente pode definir isso? O que é a metalinguagem? A metalinguagem é exatamente o processo de código. A gente vai ver que o texto vai falar do processo de criação do texto, certo? Então a gente vai ver que João Cabral de Melo Neto, com esse poema, quis mostrar o processo de escrita. Catar feijão se limita com escrever. Um outro texto que a gente também vai analisar aqui na nossa aula, o Rio Sem Discurso, é um poema que também vai ter essa caracterização metalinguística. E como ele tem que ser minucioso nesse processo de análise, a gente não pode esquecer, o eu lírico aí não vai existir. Ele é o primeiro poeta no mundo, nós podemos afirmar isso, que não vai usar o eu lírico como forma de criação poética, como voz poética de um texto, de uma poesia em si. A ditadura na tentativa de calar um povo. A tropicália é uma forma de concepção musical onde os tropicalistas mixavam a imagem do culto com a imagem do popular. Isso se valia tanto na música, que não podia ser linear, e também na imagem que a gente vai ter do homem que vai estar enfocado nessa música. A gente vai ver que ele pode ser tanto nobre,
tanto de alta sociedade, como também uma pessoa esquecida, à margem da sociedade. A música tropicalista, ela tem por esse fundamento a forma de mostrar a sua música. É por isso que a gente vai ver muito a mistura de ritmos tribais, tá? Misturado com as guitarras elétricas. As guitarras elétricas são uma forma de se misturar com toda a atenção que o Woodstock causou ao mundo. A arte de Woodstock, tá? E principalmente a imagem dos hippies, tem como base ser o contrassenso, ser uma nova estética, ser uma nova comunidade diante desse mundo em processo de destruição. A Guerra Fria, a guerra pós-45, a guerra pós-Segunda Guerra Mundial, polarizou o mundo. E a arte tropicalista, linkada com a arte dos hippies, é uma forma de criar uma terceira polarização. Com isso a gente vai ver que o homem tropicalista, tá, ele pode ser tão simples quanto o hippie promovia, quanto a tribalidade que o hippie tinha, tá, somado à sofisticação que o homem da classe alta também vai ter. O tropicalismo tem esse como centro da sua criação. Por isso que ele vai fugir da linearidade da música. A gente vai ver que todo sentido e toda uma mensagem implícita também vai acontecer nas suas concepções de letra. Quando a gente pega caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, a gente não pode deixar de perceber sem lenço e sem documento. LSD, a droga da moda, tá? A droga que os hippies também usavam, junto à maconha e toda aquela promoção de liberdade que havia. O homem vai buscar a psicodelia, vai buscar o contrassenso, o extrasenso do sonho, tá? Olha de novo o retorno aos valores surrealistas. E também nós vamos ter essa viagem do corpo, essa necessidade de fugir do que a ditadura também promovia. A gente tem que ser livre conforme a gente acha que nossa liberdade se deu. Deus nos colocou livres, Deus nos deu a terra para sermos livres. Por que nós temos que respeitar a ordem dos outros? Esse é um questionamento típico dos hippies. Vamos levantar uma discussão. As tribos do agora. Se a gente parar e perceber e ver os tribalistas são um retorno a esses valores que o tropicalismo promoveu. Nós temos 3 integrantes que fazem a junção da voz, violão e do batuque. No contraponto também nós vamos ter a poesia de Manuel de Barros, o nada que se transforma em tudo. Se a gente ver bem, esse nada que se transforma em tudo é uma forma do homem tentar se reencontrar, já que ele não tem tempo para mais nada. É aí que a gente vai promover uma reflexão sobre agora. O homem de agora se tornou econômico em tudo mesmo ou apenas falta tempo para ele próprio encontrar sua densidade? Se a gente parar e perceber, o homem está realmente numa grande correria, está realmente num grande intuito de querer crescer. A tecnologia veio como forma de aliviar a pressão do passado, mas ao contraponto disso, acabou criando novos problemas para o homem. É aí que entra toda a discussão. Será que o homem não tem tempo mais para ele ver a si mesmo, para ele se discutir, para ele saber quem ele é? É aí que a gente vai ver que nós não somos mais os mesmos seres humanos de uma antiguidade não tão distante assim. Agora vamos para as nossas dicas de estudo. O conselho que eu dou é que vocês possam ler 2 livros o quanto antes. 2 deles do mesmo autor, João Cabral de Melo Neto. O primeiro, Morte e Vida Severina, conhecido também como Alto de Natal Pernambucano. E o segundo, outro livro que eu cheguei a comentar em nossa aula, Cão Sem Plumas. Não deixe de ler esses 2 livros, ele mostra exatamente a nova forma de vermos o sertanejo. Esse homem que é importante para a existência de todo o nosso Brasil. Tchau, até a próxima. Na aula de hoje estudamos o pós-modernismo poesia. Vimos o que foi a década de 50, como a década de 50 foi importante para essa nova literatura que vem surgindo. Vimos a poesia concreta, a poesia de Décio Pignatari, de Augusto dos Campos e Haroldo dos Campos, certo? Também vimos a questão da poesia praxis numa forma de sair, de fugir do que era a poesia concreta. Vimos o que foi a Tropicália de Gilberto Gil e de Caetano Veloso para essa nova música que se promove, essa música de liberdade que se promove na década de 60. Vimos também como a poesia de João Cabral de Melo Neto é importante para essa arte que se forma
de um novo conceito, essa arte que se forma em novos parâmetros na literatura. Não deixe de revisar esses pontos o quanto antes. Até a próxima. Imitação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo vinculado a isso, Professores, não deixem de retratar a nova forma como é feita a poesia concreta. Também não deixem de fazer uma concepção sobre a arte daquela época e principalmente como ela se fundamentou do terror que foi a Segunda Guerra Mundial. O conselho que eu dou, mostre imagens da guerra, mostre também o Alto da Compadecida, que é uma nova forma de ver o Brasil, ver o sertanejo daquela época, e também não deixe de mostrar tudo o que Ferreira Goulart vem a escrever nessa nova arte, nessa nova forma, nessa economia de palavras que a poesia vai passar a ter. Esse é o conselho que fica desse amigo de vocês. Até a próxima. imitação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo vinculado a isso, Você vê, agora eu estou falando da questão da formalidade. Durante muito tempo, a poesia moderna falou da busca popular, da concepção popular e de um foco ligado ao povo. A partir de agora, nós iremos retornar a valores um pouco clássicos, buscando uma nova vertente dessa arte, em certos pontos até econômica demais, e que vem a traduzir todo esse ideal mundial de uma arte ágil e que seja, de certo ponto, valorizadora da imagem humana. não é imitação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo vinculado a isso, Tudo bem? Hoje vamos falar de pós-modernismo, poesia. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, a arte literária brasileira retorna a valores simbolistas e parnasianos. Numa nova busca acadêmica, autores consagrados passam a economizar nas artes e principalmente a buscar uma nova formalidade da escrita, buscando as outras formas de se ver as vanguardas do mundo. Em 1952, os irmãos Campos e Décio Pignatari já se organizavam para criar uma nova fundamentação estética para a poesia. Essa fundamentação, que depois vai ser chamada de concretismo, vai ser um movimento literário, uma nova vanguarda literária que vai se dar em todo o mundo. É a partir dessa época que a gente vai ter a primeira vanguarda onde brasileiros ativamente participaram de sua criação. É a partir daí, 1956, que nós iremos conhecer a chamada poesia concreta. O que é a poesia concreta? A poesia concreta é a poesia onde a palavra torna-se objeto do texto. A palavra ganha o contexto único e direcionado, aonde não existe mais verso, não existe mais estrofe e a palavra é a única essência daquela mensagem. Com isso, a poesia concreta revoluciona a arte literária em ascensão a partir da Segunda Guerra Mundial. Como a gente já pode falar de a revolução a partir da década de 50? Com os novos ideais aflorando sobre essa questão da busca de uma nova arte, a gente vai ver que em todo o mundo o verso entra em decadência. A imagem do poema organizado e dito em versos e principalmente em estrofes começa a entrar em declínio. Há uma nova busca por uma arte que seja contemporânea e que mostre ainda mais o processo de agilidade. Todo aquele ideal que foi promovido no futurismo no início do século, agora é revisitado,